With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, pessoal aqui do Relatos. Meu nome é Camila, eu sou do Rio de Janeiro. E eu queria contar pra vocês um relato que, na verdade, não é meu. Eu já falei alguns relatos aqui sobre minhas experiências com projeção astral e paralisia do sono. Mas eu tenho também um relato que é da minha mãe. Não é uma coisa assim muito assustadora, mas é uma história que me deixou bastante impressionada quando eu era mais nova. E eu lembro até hoje, então eu vou contar pra vocês. Quando a gente era muito bebê, e quando eu digo a gente, eu digo eu e meu irmão, a gente morava num prédio que ficava em Jacarepaguá, no 4º andar. E a gente era muito criancinha quando a gente morava lá, né? Eu era uma recém-nascida e o meu irmão devia ter 2 anos. Se eu era uma recém-nascida, meu irmão tinha 2 anos. Então, a minha mãe, ela nessa época trabalhava de casa. Ela era home office. Inventou o conceito de home office. Isso, cara, antes dos anos 2000, tá? Eu tô falando de 1996, 1997, ok? E assim, segundo ela, o meu irmão era uma criança muito quietinha, muito quieta. E ele realmente é dessas pessoas que, se você conhecer, você vai falar, nossa, essa pessoa deve ter sido um anjo de bebê. Com certeza ele era. Eu já era um pouco mais encapetada. Enfim, o meu irmão era uma criança muito quieta e eu era um bebê recém-nascido, né? Então eu nem falava, nem nada. Quem falava era o meu irmão e tal, mas a minha mãe disse que uma vez, né, trabalhando em casa, normal, o meu irmão, ele costumava observar ela trabalhando, né? E ela sempre sentia quando ele estava ali sentado atrás dela, observando ela trabalhar. E às vezes ele ficava vendo ela trabalhar, ficava ali sentado atrás dela, com algum brinquedo e tal, e ficava observando até ele de fato dormir, né? E aí ela pegava e botava ele na cama, berço, sei lá, e depois voltava a trabalhar. E ele era uma criança muito quietinha, não fazia um barulho, deixava ela super tranquila trabalhando durante o dia, né? Ok. E ela disse que uma vez ela estava lá trabalhando no escritóriozinho dela. Assim, nesse escritório, eu até lembro, porque a gente morou nessa casa durante uns 4 anos, 5, não sei. Então eu tenho um pouquinho da memória de como era esse escritório dela. E ela tinha os diplomas dela pendurados na parede, né? E pra quem não sabe, o diploma, a moldura, né? Que se coloca num diploma, você tem ali o vidrozinho, tinha uma janela atrás e dava para refletir o que estava atrás dela no vidro. Então, assim, ela, além de sentir que estava sendo observada pelo meu irmão,
ela conseguia ver o reflexo também, né? Então, uma vez ela tava lá trabalhando normal, e o meu irmão tava lá observando, nananã, caiu no sono, ela pegou, botou ele na cama e voltou a trabalhar. Normal. Até que ela começou a ter aquela sensação de novo, de que tinha alguém observando ela trabalhar, e uma criança. Então, ela achou que fosse meu irmão, né? E ela viu ali no reflexo, achou que ele tinha acordado. Então ela se virou, só que não tinha ninguém ali. Nada, nenhuma criança. Vixe, fiquei até arrepiado. Mas enfim. Ela foi lá até o berço dele e ele tava dormindo. Ok. Então ela voltou a trabalhar e é isso. Começou a sentir que, bom, achou que eu viajei. Só que ela começou a ouvir: mãe, mãe, mãe. Então ela foi de novo no berço do meu irmão. Ele tava dormindo. E, gente, eu era um bebê recém-nascido, não tinha como ser eu. Segundo ela, era uma voz de um menino também. Então, não tinha como ser eu, e o meu irmão falava dormindo, sabe? Tipo, como assim? Como assim? Bom, passou essa experiência aí e tal, passou um tempo, e ela disse que sentiu isso outras vezes, sabe? Nada que fosse realmente assustador ou incômodo pra caramba, assim, sabe? Ela só realmente tinha esse feeling. Então, por curiosidade, ela perguntou... eu esqueci de mencionar, mas a minha mãe, ela diz que tem esse jeito meio... A minha mãe diz ser meio sensitiva. Que ela já viu espíritos quando ela era criança, já viu vulto, já viu coisas e tal. Então, ela tem um lado dela, até acredita, mas ela não gosta de desenvolver, não quer ter contato, então ela meio que abafa. Por curiosidade, ela foi perguntar para o porteiro mais antigo daquele prédio, que era um zelador lá, e ela perguntou para ele se quem que morava naquele apartamento antes e tal. E o zelador falou: olha, vocês na verdade são os primeiros que estão morando nesse apartamento. Esse é um prédio novo, certo? Tinha acabado de começar o condomínio e tudo mais. Esse é um prédio novo, vocês são os primeiros moradores e tudo mais. Mas aí ela continuou, né, a conversa. Não, mas eu tenho uma sensação. Ela explicou pra ele e tal. E bom, pode ser, gente. Eu não sei. Pode ser que o cara tenha mentido pra meter um medo na minha mãe? Pode ser. Não sabemos. Mas, segundo ele, durante a obra do prédio, uma criança morreu naquele andar. Um filho de um cara que estava fazendo a obra, né? De um obreiro, um pedreiro e tudo mais. Ele morreu ali na construção daquele prédio. E justamente no nosso andar. Ai, que maravilha, que coisa boa de se saber. Bom, minha mãe disse que todas as vezes que a gente morou lá e tal, ela sempre sentia a presença dessa criança. Mas ela não sabe se é verdade ou se não é, ninguém nunca pesquisou a fundo. Mas esse é o relato da minha mãe que eu tenho para contar hoje. Obrigada, pessoal. Eu espero que eu possa voltar mais vezes com mais relatos legais como esse. Valeu, galera. Beijão. Obrigada, Zoucas, pelo espaço. Você tem 3 novas mensagens. Olá a todos. Meu nome é Fabiano Dias. Eu sou de Curitiba, Paraná, e vou contar algumas histórias que aconteceram comigo na minha infância. Eu morava na cidade industrial de Curitiba durante um bom tempo da minha vida. E eu cresci com meu avô, né? Na mesma casa moravam meu avô, meus tios, e durante um bom tempo a minha mãe também morou lá. Uma certa feita, né, o meu tio, que era um técnico em eletrônico, ele foi viajar a trabalho, né, para outro estado, e o quarto dele ficava no sótão da casa. E era um sótão assim que era aqueles de teto baixo, sabem? E o chão era de madeira, né? Era um lugar que foi feito basicamente para guardar coisas, né? E durante um bom tempo lá foi o quarto dele. E como ele era um técnico em eletrônica, e isso era ali no início dos anos 90, né, ele tinha muitas coisas que eu, né, como criança que era, eu gostava de fuçar, especialmente no rádio dele. Eu adorava ouvir música.
E meu tio me proibiu terminantemente de subir no quarto dele para ouvir música enquanto ele estava fora. E uma certa feita, né, os dias depois que ele havia viajado, a minha mãe, né, eu escutei minha mãe reclamando com minha tia, dizendo que no meio da madrugada eu tinha entrado no quarto do meu tio e ligado o rádio no último volume. Eu nunca fiz isso. Naquela noite eu dormi e dormi um sono pesado. Anos mais tarde minha mãe já tinha se mudado, né, eu dormi no quarto de trás e tinha uma janela, né, que dava para os fundos da casa. E em tempos de muito calor eu dormia com a janela aberta. E do meu lado, né, eu deixava, isso já na era do computador, né, na era do notebook, eu deixava uma cadeira do lado da minha cama com o notebook em cima, né, porque eu gostava de assistir filmes e desenhos, e quando chegava a hora de dormir eu fechava e deixava o notebook em cima da cadeira, bem do lado da minha cama. E uma noite eu acordei e no momento que eu abro o olho eu dou de cara com um gato sentado em cima do meu notebook, me encarando. E eu já acordei muito nervoso, né? Porque eu imaginei, né, que eu deixei a janela aberta e um gato entrou ali. No momento que eu acendi a luz, o gato desapareceu. Anos mais tarde, eu tive uma experiência parecida e essa foi a mais aterrorizante de todas. No mesmo quarto, né, que eu tive essa visão do gato, eu tinha dormido e quando eu acordei, eu dei de cara com uma figura estranha do lado da minha cama me encarando. Essa figura, ela usava um vestido preto, né? Um vestido assim que lembrava um pouco aquele vestido da Mona Lisa, né? Que você vê no quadro, que termina no ombro, né? E dá pra ver o pescoço, uma parte do ombro e uma parte do peito. E a figura era branca, pálida, ela tinha um cabelo que descia até o pescoço, né? Um cabelo escorrido, preto, e lembrava vagamente o professor Snape, né? Da série Harry Potter. Mas ela era tão branca que eu não conseguia ver o nariz dela. Né? E ela me olhava assim com um sorriso meio afetado. Né? E ficava ali parando, estática, me encarando. Eu, por algum momento, eu achei que fosse alguma peça, né, que a minha mente estava pregando. Né? Talvez um devaneio. Aquelas imagens que ficam grudadas na nossa mente, né, quando você acaba de acordar de um sonho. Só que eu pensei comigo mesmo, né? Se eu piscar um pouquinho já desaparece. Mas não desaparecia. Por mais que eu piscasse, por mais que o tempo passasse, aquela figura não desaparecia. E ela ficava ali me encarando e eu encarando ela. Então eu levantei um pouco, né? E quando é uma imagem, né, dessas que ficam presas na mente, ela se move conforme a gente se move também. E ela não se movia, ela permaneceu ali parada, me encarando, me acompanhando com o olhar. E quando eu liguei a luz, ela desapareceu. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas! Olá, ouvintes do podcast. Meu nome é Luísa. Primeiro queria elogiar o podcast. Eu tô viciada em todos os episódios, maratonei vários e resolvi então trazer 2 histórias aqui. E uma delas não aconteceu comigo, aconteceu com a minha tia-avó. A gente é muito próxima, assim. Ela é a única irmã da minha avó paterna. Minha avó paterna já é falecida. E eu sempre tive uma conexão muito grande, tanto com a minha avó quanto com a minha tia-avó. A gente é realmente muito próxima. E ela compartilha muito várias histórias que já aconteceram com ela envolvendo o mundo espiritual. Ela é uma senhora bem sensível para o mundo espiritual. Ela vê coisas, ouve, tem sonhos premonitórios e, enfim, ela tem uma comunicação muito grande também com o mundo espiritual. Ela sempre recebe avisos e, enfim, ela é uma pessoa diferenciada. E além disso, ela é benzedeira também. Ela tem 88, 87 anos, alguma coisa assim. Então ela tem várias histórias assim fascinantes e bem assustadoras também com relação a isso. E uma dessas histórias aconteceu há uns 60 anos atrás, mais ou menos. Ela era bem jovem, era solteira ainda na época. E ela ficou por muitos anos solteira, o que na época, assim, para as mulheres do interior não era algo muito assim atrativo, né? E ela ficou muitos anos solteira e, de repente, ela arranjou um namorado, uma pessoa, e ela gostava bastante dessa pessoa, essa pessoa também gostava bastante dela. Só que aconteceu uma tragédia. Esse rapaz, ele acabou sofrendo um acidente, foi atropelado, eu acho, não lembro direito o que aconteceu, foi bem trágico, assim. Ele foi atropelado e ele acabou falecendo. E o acidente em si, ele foi bem sério, assim, porque o atropelamento... Eu não lembro pelo que ele foi atropelado na época, se foi por carroça, não lembro direito,
Não lembro dessa parte da história em específico que ela contou, mas eu só sei que ele teve as pernas inteiras assim, esmagadas, as duas pernas. Então ele morreu de uma maneira bem trágica. E quando ele morreu, ele já tava... eu não sei se eles iam casar ou se, enfim, estavam noivos, mas como ela estava solteira já há muito tempo, ela precisava se casar. Foi uma coisa que aconteceu isso, ele faleceu e logo em seguida já arranjaram algum outro casamento pra ela, assim, com outro rapaz da região que ela nem gostava e que acabou se tornando o marido dela por 50 anos, né? Essa pessoa que arranjaram depois da morte desse outro rapaz. Então, logo que ele morreu, assim, ela já se casou de novo, né? Mas ela tava em um luto muito grande pela morte desse rapaz, então foi algo bem, bem complicado pra ela. E junto com esse luto, assim, que ela tava sentindo por ele, assim, ela contou que ela rezava muito, assim, pela alma dele e tudo mais, sempre acendia a vela, ia no cemitério e rezava muito. Ela disse que passava o dia rezando, assim, pra alma dele. E ela disse que ela foi começando a se sentir muito mal, assim, começou a ter sensações de mal-estar, assim, desde que ele faleceu e que ela começou a rezar pra ele, assim, acender velas e tudo mais. Ela relatou que foi algo muito estranho, assim, que começou a acontecer, assim, e ela começou a sentir uma dor muito grande nas pernas. Uma dor, assim, que ela não conseguia andar. Ela já não conseguia mais andar para os lugares. As pessoas tinham que, às vezes, até levar ela de um lugar para o outro, porque ela não conseguia mais se levantar e andar. E isso era completamente anormal para uma pessoa da idade dela, né? Ela não tinha nem 30 anos na época, né? E ninguém conseguia explicar esse fenômeno que estava acontecendo com ela, ainda mais no interior, não tinha médico, não tinha ninguém, assim, Mas, enfim, aparentemente não era para aquilo que tá acontecendo, né? Ela sentia aquela dor imensa nas pernas. E ela já era casada, na época, né, com esse outro rapaz. E até que tinha na região uma médium que era benzedeira também, que as pessoas iam lá, era uma curandeira, assim. E eles resolveram levar ela lá, né, a família dela, porque aquilo tava ficando muito complicado, muito difícil para ela, porque ela não conseguia se movimentar, sentia essa dor muito grande desde que esse rapaz tinha falecido, né? Falecido atropelado nas pernas. E levaram ela até essa mulher, essa curandeira. E quando ela chegou lá, tinha uma fila enorme de pessoas para serem atendidas, como se fosse um consultório médico mesmo. E ela diz que relata que ela se lembra até hoje. Era uma casa, assim, bem simples, de madeira, e tinha um poço, assim, perto. E ela disse que chegou, aqui ela viu aquela quantidade de gente, ela disse que tiveram que levar ela, porque ela não conseguia andar, e ela ficou sentada lá esperando ser atendida. Nisso, essa curandeira saiu de dentro da casa, né, abriu a porta de madeira e tinha uma multidão lá fora esperando para ser atendida por essa mulher. Ela disse que essa curandeira abriu a porta da casa e viu ela longe, a minha tia-avó longe, sentada lá no poço esperando. E diz que naquela multidão de gente, ela olhou pra minha tia-avó e diz que não falou diretamente pra ela, mas ela disse que falou bem assim, você que tá junto com ela pode sair que ela vai entrar sozinha. Mas ela tava sozinha, ela estava esperando lá sozinha, não tinha mais nenhuma outra pessoa com ela, né? Ela falou isso como se tivesse algum espírito mesmo junto com ela, assim, ela falou, você que tá aí junto com ela pode sair porque ela vai entrar sozinha. Só que ela realmente não estava acompanhada de nenhum outro ser humano, né? E ela disse que quando a curandeira falou isso, ela já se arrepiou inteira e ela entrou pra dentro da casa, né? Enfim, a curandeira, eu não lembro direito, tem que perguntar mais detalhadamente como que foi, mas acho que ela fez alguma oração, não lembro o que aconteceu. Depois daquilo, a dor dela nas pernas, assim, melhorou do dia pra noite, assim, foi algo incrível, como se alguém tivesse realmente tirado alguma coisa que tava junto com ela, né? E depois que essa dor passou, ela simplesmente parou de rezar e parou de acender velas pro falecido, e ela deduziu que aquelas dores era porque esse espírito, né, do ex-namorado dela tava acompanhando ela, e ela achava que quanto mais ela tava rezando e acendendo velas, mais ela tava puxando aquela energia dele pra ela, né? Ele não tava conseguindo, talvez, descansar, encontrar a luz, então ela deduziu que foi isso, né? Mas, enfim, ela tem vários outros relatos muito legais, então qualquer outro dia eu posso mandar. E é isso, obrigada por ouvirem e até mais.
Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid. Eu falo aqui de Bauru, né, interior de São Paulo. E hoje eu vim trazer para vocês os meus relatos. Eu sempre tive uma facilidade para ouvir, para ver as coisas assim, né, que não está no nosso mundo. Com o tempo, essas coisas foram intensificando. Fui ficando mais velha, fui ficando um pouco mais forte, com mais frequência. Aí falaram para mim que eu tinha uma mediunidade, né, que eu precisava evoluir ela. Só que eu fiquei com muito medo, né, porque é uma coisa muito, dá muito medo, assim. Aí eu peguei e falei que eu não queria, e fiz uma oração, pedi pra Deus que se tivesse alguma coisa que eu não queria. E aí meio que com o passar do tempo, assim, foi diminuindo até que acabou tudo. Só que os sonhos ainda persistiram, então toda vez que alguém morria, vinha em sonho uma pessoa pedir para dar algum recado, algo do tipo assim. E os mais marcantes foram um que aconteceu comigo em 2014, onde eu tive certeza que realmente, tipo, aquele sonho era realmente a pessoa vindo falar comigo, a falecida, né? Que foi a tia do meu marido. Fazia 2 anos que a gente estava casados e ela faleceu. E uma das filhas dela ficou muito mal com a perca da mãe. Eu acabei dormindo, né, e sonhando com essa tia, e ela falou que era para dar um recado para a filha dela, que a filha dela estava muito triste, né, não era para ela ficar, que ela estava num lugar muito bom, que ela estava muito bem, e que esse segundo filho dela, que ela estava grávida, né, que ela tinha deixado, era uma menina, e ia ser uma menina muito bonita. E aí eu acordei, falei com meu marido, ele falou, né, fala com ela, né. Falei com a minha sogra também, minha sogra acredita muito. Minha sogra falou, conversa com ela. Falei, eu não vou falar nada não. E se eu falar e fazer ultrassom e der o menino, ela vai falar que eu tô ficando louca. Aí eu falei, não vou falar. Resolvi não falar e guardei, né, isso pra mim, assim. Aí passou umas semanas, ela postou no Facebook que tava grávida de mais uma menina, e eu fiquei muito impactada, assim. Eu falei, gente, como pode um negócio desse? E aí passou. Quando foi esse ano agora, eu tive um outro sonho que foi muito vívido, assim, muito real. E aí eu preciso contextualizar umas coisas antes de entrar nesse sonho. Eu sou a mais nova de 6 irmãos. E os meus... de 5 irmãos, na verdade. Nós somos em 6, eu sou a mais nova, assim, bem mais nova. Minha mãe teve eu um pouco bem mais velho, assim. E o processo do relacionamento dela ali não tava mais legal e eles iam se divorciar. Só que eu acabei vindo e tal. E aí eles ficaram juntos por mais 4 anos, até eu fazer os 4 anos. Quando eles se separaram de mim também, assim. É bem dramática, assim, essa fase, assim, da minha vida. E eu acabei ficando, né, pra casa de um e de outro, tal. Minha mãe foi embora, meu pai foi pro outro lado. E só que sempre eu fui, assim, muito triste, assim, uma criança muito sozinha, por conta dessas questões, assim, que eu me sentia muito culpada, muito triste e tal. E a minha irmã sempre ia e me resgatava, assim, dos lugares onde eu tava morando e cuidava de mim. Quando eu fiz 14 anos, mas em todos esses tempos, sempre correndo muito atrás dos dois, assim, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E do meu pai era um pouco mais, assim, eu corria muito mais atrás dele. Aí passou um tempo, eu fiz 15 anos, né? A minha irmã conseguiu a minha guarda definitiva, porque queria incluir eu no plano de saúde dela e também não ter mais esse problema de uma outra pessoa ficar querendo, né, me levar embora e tal. E aí a minha irmã pegou a minha guarda e cuidou de mim ali. E depois nessa hora eu vi que o meu pai, quem deu, né, que assinou toda a documentação, depois disso eu vi que ele realmente não me queria na vida dele. Então eu acabei aceitando e me afastando. Em 2018 eu revi ele, né? Eu vi ele e tal, a gente conversou, tirou foto, foi a nossa primeira e única foto que a gente tem junto. E 2023 ele começou a ficar muito doente. Minha irmã mais velha e a minha outra irmã levava ele nas consultas médicas, minhas tias também cuidavam dele.
E a minha irmã mais velha pediu pra eu revezar, né, esses cuidados. E eu disse que eu não queria, que eu não me sentia, né, à vontade de fazer isso. Passou um tempo, chegou agora no meio do ano, em julho. Ele estava passando muito mal e ele foi encontrado tendo convulsão na casa dele. E minha tia ligou pro SAMU e vieram buscar ele. Ele ficou internado desde então e foi transferido e tal, só que ele não acordava. E aí minhas irmãs estavam muito cansadas assim, e minhas tias também, e eu comecei a ajudar, né, a revisar para fazer a visita, para ir visitar, porque tinha que ir um familiar todo dia para saber as notícias do quadro dele, né? Eles não faziam um boletim, a gente tinha que ir até lá porque ele estava na UTI. E aí eu ia, né, revisava, e foi um período muito pesado para mim, e sempre o sentimento de que quando eu era criança, eu sempre pensava, né, que as coisas poderiam ser diferentes. E aí depois que começou a acontecer tudo isso, o meu coração falava que as coisas poderiam ter sido diferentes. E esse sentimento começou a ficar muito vívido dentro de mim. Numa sexta-feira que eu fui fazer a visita, ele tava muito ruim, assim, o meu irmão, que tava fora do país, queria falar com ele e tal. O médico autorizou somente a ligação, chamada de vídeo não podia. E eu coloquei o telefone no ouvido, né, do meu pai. O médico ficou ali do lado acompanhando. E foi uma das cenas mais tristes, assim, que eu vi na minha vida. O meu irmão se despedindo dele. E eu fiquei muito emocionada, o médico ficou muito emocionado. E parece que você vê. Eu falei pro médico, o médico falou que não. Mas a impressão que eu tive foi que caiu uma lágrima, sabe? Dos olhos dele, assim, porque saiu uma aguinha. Aí o médico falou que era normal, que isso acontecia mesmo, mas logo após que desligou a ligação, sabe? Então foi muito pesado, assim. Eu lembro e eu fico um pouco emocionada, assim. Mas enfim. Depois disso, o médico falou comigo e falou que as coisas não estavam muito boas e que a gente precisava tomar uma decisão, né? A gente tinha que conversar entre a gente porque ele estava sofrendo muito. O médico não falou com essas palavras, mas em resumo foi: vai precisar desligar os aparelhos, né? Porque ele já estava entubado já fazia 2 meses e não estava tendo retorno. Aí eu conversei com as minhas irmãs, conversei com as minhas tias, aí a gente ia ter que decidir até segunda. Então, no sábado, meu irmão foi lá, conversou com ele e tal, com meu pai, levou os meus sobrinhos, tal, os meus sobrinhos foram lá, tal, se despediram dele. E no sábado tava muito mal, nossa, tava muito mal com isso. E o meu marido me levou no cinema, a gente foi no cinema. Deu uma parecida ali, mas eu ainda tava muito triste, eu tava muito pensativa. E de sábado para domingo, eu não dormi muito bem. Às 5:30 da manhã, mais ou menos, eu levantei com alguém chamando meu nome, Ingrid. Eu acordei no susto, assim, eu falei: caramba, essas horas, né, que eu descansar um pouco, porque domingo eu ia ter que retornar lá de novo, né, no hospital. E era muito pesado os dias que eu tinha que ir. E aí eu acabei indo deitar no sofá, tentar cochilar mais um pouco. Quando foi 7 horas da manhã, eu levantei no susto, assim. E eu fiquei muito, muito, com uma sensação muito ruim, assim, de vazio. Isso no domingo, 7 horas da manhã. Mas aí levantei, acabei fazendo minhas coisas e tal. Passou um tempo, meu telefone tocou, era minha irmã. Chorando muito, falando que o nosso pai havia falecido mesmo. E ele tinha falecido às 7 horas da manhã. Aí eu falei: nossa, que coisa, não? Nisso, ele acabou falecendo, né? A gente passou por todo o processo ali do velório. E esse sentimento de que as coisas poderiam ser diferentes ficou muito assim na minha cabeça. E uma semana depois eu tava muito mal e dormi. E no sonho eu sonhei com ele. No sonho a gente tava num hospital, tudo com as paredes meio encardidas, assim, um lugar meio escuro, com um monte de pessoa na fila esperando. E nesse hospital era muito escuro, muita gente na fila esperando, assim. E pra variar, meu pai tava atrasado, né? Que minhas irmãs sempre falavam que que ele chegava atrasado nas consultas. E depois ele chegou, ele acabou chegando. Aí ele tava muito bonito, assim. Ele foi velado muito bonito. Ele tava com uma camisa muito bonita, com uma pele muito bonita, né? Totalmente diferente do que ele tava ali no hospital. Então ele chegou dessa mesma forma.
É muito bonito, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, como meu pai tá bonito, né, tal. Aí eu fui de encontro com ele e falei, poxa vida, hein, atrasado, tal. Aí ele falou, ai, Fia, ele me chamava de Fia, né, minhas irmãs de Fia. Ai, Fia, desculpa, é que não consegui chegar a tempo, mas... falei, vamos sentar ali, né? E nisso que a gente tava sentado esperando, começou meio que os médicos saíam correndo atrás de umas pessoas meio estranhas, sabe? Tipo, andando de quatro, meio parecendo bicho, mas era gente. E eram umas pessoas estranhas, assim, essas pessoas estavam invadindo lá a sala principal, onde a gente estava esperando na recepção, e os médicos e enfermeiros correndo atrás, segurando e pedindo desculpa. Ai, gente, desculpa. E levando para outra sala. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? Que coisa esquisita. Aí eu conversando com meu pai, falei pra ele, eu falei, ai pai, vamos sentar lá fora? Vamos ficar lá fora, porque aqui não tá muito legal. Aí chegando lá fora, eu me dei conta de que eu tava sonhando. Aí eu falei assim, nossa, mas isso aqui é um sonho. O senhor faleceu, o senhor morreu. Ele falou, eu sei. Aí eu falei assim, nossa, né? Aí eu já comecei a ficar querendo chorar no sonho, né? Aí eu comecei a falar pra ele, né? Eu falei, pai, as coisas entre a gente poderiam ter sido diferentes, né? Eu não queria que as coisas tivessem sido assim. Aí ele pegou e falou assim: olha, Fia, eu sei que eu não fiz muito por você, eu não posso te dar nada. A única coisa que eu posso te dar é isso. E ele estendeu o braço e tinha uma pulseira no braço dele, toda enferrujada, cheia. Os elos dela eram elos de coraçõezinho, sabe? Pequenininho e toda enferrujada. Aí eu peguei e falei assim, o senhor vai me dar isso, né? Ele falou, ela tá meio feinha, mas se você levanta ela pro céu, ela fica bonita. E nisso apareceram as minhas duas sobrinhas, e eu tava com muito medo dele dar essa pulseira pra elas, e não pra mim. Mesmo sendo velho, eu queria ela, né? Aí ele tirou a pulseira do braço, aí eu fiquei naquela tensão, né? Tipo, ele vai dar pra elas, né? Não vai dar pra mim. E aí ele colocou a pulseira no meu braço, e eu me senti aliviada, e nisso as duas sumiram, assim. Aí ele falou assim, ela tá meio feinha, e foi passando o dedo, assim, da pulseira no meu braço, e falou assim, mas na hora que você levanta pro céu, ela é muito linda. E eu levantei ela pro céu, assim, pro sol. Os corações ficaram aumentados, assim, um grudadinho no outro, todos preenchidos e na cor muito dourada, um dourado ouro mesmo, e dentro dos corações tinha uma frase, abençoada seja a esperança. Ele falou, a única coisa que eu posso dar pra você é isso. E levantei a pulseira pro céu, assim. E na hora ali eu comecei a chorar muito, assim. E eu acordei desse sonho com a sensação de que eu tava vivendo aquilo e chorando muito. E aí esse foi um sonho muito vívido, assim. E depois disso eu nunca mais sonhei com ele. E eu percebi que era isso, sabe? Que ele não fez o que tinha que fazer, assim, por mim. A gente não teve uma boa relação, um bom relacionamento, mas eu senti que ali era pra eu ter esperança de que as coisas, mesmo sendo difíceis, as coisas podem melhorar, sabe? A gente precisa ter esperança. Então foi um sonho muito vívido, assim, e muito significativo pra mim, porque a partir dele eu comecei a aceitar as coisas como elas são e que era isso que ele tinha pra me oferecer. E não adianta, né, ficar guardando mágoa e ficar querendo voltar no tempo para as coisas ser diferentes, que é isso, né? A vida é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu relato e muito obrigada, Zoucas, pela oportunidade. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Você gostou? Passou medo? Teve que trocar de fralda no meio do caminho? Pô, se a resposta foi positiva, então é isso que a gente precisava. Eu também tive que trocar a minha no meio do caminho. E a gente ainda tem a parceria com nossos amigos da Insider, que passaram esse box pra mim, cheio de camisa maneira, cheio de roupinha irada. Eu mandei pra ele assim, cara, manda tudo que for preto e muito dark, entendeu? Que eu sou gótico suave, nem tão suave assim. E, cara, eles mandaram, é muito bom. Eu tô usando agora uma das camisas dele, eu não consigo nem fazer eu queria fazer um ASMRzinho, passar a mão assim, sabe? Pra você sentir a textura, né? Porque sabe que áudio não tem como você ver, mas eu queria que você pudesse experienciar essas camisas que são feitas de uma tecnologia, sei lá, de outro mundo. E, cara, não amassa, não deixa cheiro e absorve de alguma maneira o suor. Então é perfeito para você fazer, por exemplo, um exercício ou simplesmente viver no Brasil, né? Que a gente sabe que é um calor absurdo. Dá uma olhada no link que tá na descrição e se puder, se quiser, né, use o nosso cupom de desconto que é o Cristiano Podcast 15, tudo junto, Cristiano Podcast 15, sem espaço, e você vai ter um descontaço aí no final da sua compra. De qualquer forma, gente, só clicando no link já ajuda a gente pra caramba. Se você quiser também mandar um relato, você já sabe, clica também aqui no link que tá na descrição aqui embaixo. Ou se você quiser também ajudar a gente através do nosso Apoia-se, é muito fácil, o link tá aqui na descrição, que é o apoia.se/relatos do além, tudo junto também, beleza? Ajuda a gente, dá essa força, tô precisando, beleza? A gente se vê semana que vem, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.